Olá, seja bem-vindo a O Mundo da Química. Nesta aula, vamos falar sobre formalismo em reações. Apesar do termo formalismo talvez assustar um pouco, é a partir dele que a comunicação pode ser feita de forma eficiente. Veja, por exemplo, essa sentença. Você provavelmente não está conseguindo ler direito o que está escrito ali. Isso porque o emissor utilizou um formalismo inadequado para passar a mensagem que ele queria. Dessa maneira, o formalismo é de suma importância para garantir a comunicação não falada. Então, a gente pode readequar um pouco essa frase para ficar algo assim. Agora, a leitura é possível. O que isso significa? Foi estabelecida uma comunicação não verbal entre quem emitiu a mensagem e quem a recebeu. Porém, ela pode ser melhorada com a aplicação correta dos formalismos necessários. A comunicação em química é basicamente não verbal. Então, o formalismo é muito importante para garantir que as mensagens sejam recebidas da maneira com que foram emitidas. Veja, por exemplo, essa sentença, que é uma sentença que está descrevendo uma reação química. Em amarelo, nós temos os reagentes. Em verde, nós temos os produtos. Os reagentes são, portanto, A e B, e os produtos são C e D, enquanto que N, M, I e K são coeficientes que indicam a proporção nessa reação. Em azul, nós temos a seta, que a gente chama de seta de reação, e ela está dizendo que os reagentes vão se combinar para formar os produtos. Geralmente, ela é escrita da esquerda para a direita, mas nada impede que ela seja escrita da direita para a esquerda. Não tem problema algum. A única coisa que deve mudar necessariamente é o sentido da seta, já que ela deve sempre apontar para os produtos. Então vamos falar um pouco mais sobre as setas em química. A seta de reação, como nós acabamos de ver, é uma seta retilínea que está apontando dos reagentes para os produtos, ou de uma etapa anterior para uma etapa posterior. A seta de momento dipolo é parecida com a seta de reação, porém ela tem um tracinho no final. Ela indica para onde está o fluxo de elétrons numa ligação química. Na ligação HCl, como o cloro é mais eletronegativo, ele está atraindo para si a densidade eletrônica da ligação, portanto o momento dipolo aponta para ele. Temos também a seta de único elétron, que é uma meia seta curva, e ela pode ser utilizada para indicar a cisão homolítica de ligações químicas ou o ataque de radicais. A seta de par de elétrons é uma seta curva, que pode ser utilizada para indicar o rompimento de ligação heterolítica ou ataque de par de elétrons. É importante notar que ela sempre está saindo do par de elétrons em direção a algo que vai receber esse par de elétrons. Nós também temos a seta de ressonância, que é uma bisseta que aponta para os dois lados. A função da seta de ressonância é indicar duas formas hipotéticas que ajudam a descrever uma estrutura química real. A seguir, temos a seta de equilíbrio, que é representada como uma meia seta apontando em direções opostas. O equilíbrio é absolutamente diferente da ressonância, porque no equilíbrio as espécies A e Bzinho existem, elas coexistem no meio em determinadas proporções. Se a magnitude dessas setas for igual, significa que a formação de B está acontecendo na mesma velocidade que a formação de A, ou seja, as proporções entre eles não serão alteradas com o tempo. Se ela estiver indicando mais para um lado que para o outro, significa que o equilíbrio tende para a formação daquele que tem a seta maior, ou seja, a velocidade de formação não é igual, seja para os produtos ou para os reagentes. Então a gente chama que a seta de equilíbrio tende aos produtos ou tende aos reagentes. Também temos a seta de não reação, que pode tanto ser notada como uma seta com dois tracinhos, quanto uma seta com uma cruzinha. Ela é utilizada para comunicar que não serão feitos produtos a partir dos reagentes utilizados. Ou seja, nessa reação, A mais B não dará E mais F, não há reação nesse caso. Uma outra seta é a seta de produto esperado, que é uma seta de reação pontilhada. Essa seta é utilizada para indicar qual é o produto esperado de determinada reação. Só que, por qualquer motivo, foi formado um produto diferente. Então, a gente está indicando que era esperado que B fosse formado a partir da reação de A, porém, o que aconteceu foi a formação de K. E por último, nós temos a seta de retroanálise, que é uma seta muito utilizada em síntese orgânica. Tome muito cuidado, porque ela não tem nada a ver com a seta de reação. Essa seta está dizendo que B foi formada a partir de A, e não que B dará A. Ou seja, a seta de retroanálise tem o sentido oposto da seta utilizada na reação. A vai originar B, ou tem que originar B. A seguir, temos as ligações químicas. Quando a ligação é representada apenas por uma linha, a gente diz que essa ligação está no plano, no caso, o plano do papel ou o plano do monitor. Se essa ligação for em cunha preenchida, é uma ligação que está à frente do plano.
Se for em cunha tracejada, é uma ligação que está atrás do plano. Porém, há casos em que a gente não sabe para onde ela está apontada ou isso não faz diferença. A gente nota isso com a ligação em cobrinha, que é uma orientação indefinida. A ligação parcial é notada como uma ligação pontilhada e sempre linear, sempre formando um ângulo de 180 graus com a outra ligação que está sendo formada ou quebrada, isso por uma questão orbitalar. E a notação da ligação de híbrido de ressonância, que não tem a exigência de ser sempre linear, como ela está trabalhando com orbitais P, ela pode fazer ângulo. As cargas elétrons são outra parte bem importante da notação de reações químicas. A carga formal positiva pode ser notada tanto pelo mais quanto pelo mais bolinha. É mais comum mais bolinha na parte de orgânica mesmo, assim como a carga formal negativa. Já as cargas parciais são notadas como delta minúsculo acompanhado do respectivo sinal. O par de elétrons é notado como 2 pontinhos e o radical como um único pontinho. Existe uma série de símbolos e notações que acompanham as reações químicas, e nós vamos mostrar os principais. Começando pelo aquecimento, que é notado como delta maiúsculo. Isso quer dizer que foi feito o aquecimento, não importando qual seja a temperatura alcançada. Se for necessário indicar com precisão a temperatura, ela deve ser medida e indicada, por exemplo, 50 graus Celsius, 128 graus Celsius e assim por diante. Se for feito um aquecimento sem controle, é utilizado apenas o delta maiúsculo. A precipitação é notada como uma setinha apontando para baixo. Isso está dizendo que foi formado um determinado sólido e ele precipitou no meio. E também pode ser notado com um S minúsculo entre parênteses, em subscrito, que também indica o estado sólido. O estado líquido é notado como um L minúsculo entre parênteses subscrito. A formação de gás é notada como uma setinha ou para cima ou na diagonal para cima, indicando que houve formação de gás com provável evolução de gás. E a letra G minúscula entre parênteses subscrita indica o estado gasoso. Esses subscritos dos estados são muito comuns no estudo da termodinâmica. TA significa temperatura ambiente, o que não quer dizer que tenha sido utilizada a temperatura ambiente na SNTP. Quando uma reação foi feita em temperatura ambiente, significa que não houve nem resfriamento, nem aquecimento externo. Ou seja, a reação foi feita com a temperatura do ambiente, que pode variar bastante. Então, se for novamente necessário a indicação da temperatura correta, ela deve ser medida e informada. RT é temperatura ambiente em inglês, também aparece em algumas literaturas. HA é um ácido genérico, quando a gente quer só comunicar a necessidade de fornecimento de próton, a gente utiliza HA. Assim como a base genérica, que é notada apenas como B par de elétron. Então há determinados momentos da reação em que a gente precisa de uma base para remover um próton, e não necessariamente a gente precisa indicar qual é a espécie. Basta indicar a base genérica fazendo a remoção daquele próton. E nós temos também o estado de transição, que é uma espécie teórica, que é notada como ligações sendo formadas ou desfeitas com cargas parciais, ladeada por colchetes e o símbolo de estado de transição. Bom, conhecendo todo esse formalismo, nós já podemos comunicar de maneira eficiente como está acontecendo uma reação química. Então, por exemplo, essa é uma reação de esterificação, em que eu estou utilizando ácido acético com etanol para dar o acetal de etila. Porém, existem inúmeras maneiras de fazer essa reação. Então, muitas vezes é necessário que haja informações adicionais. E a primeira maneira de dar informação adicional é dizendo o que foi utilizado para que a reação aconteça. Isso é chamado de condição reacional. Então, para essa reação em particular, foi utilizado ácido sulfúrico, água como solvente, temperatura ambiente, por 1 hora de reação. Como existem vários métodos, tem que ter uma maneira de a gente fazer a comparação entre métodos. E existem várias métricas para isso. A principal delas, pelo menos a mais comum, é o rendimento. Para essa reação em particular, com esta metodologia, foram obtidos 18% de produto. Ou seja, essa é uma métrica simples, dentre várias outras métricas, para a gente escolher como fazer uma reação química. Algumas vezes, as reações químicas são descritas como uma série de etapas, em que não importa muito quais foram essas etapas intermediárias, importa mais de onde saiu e para onde chegou. Quando é utilizada uma única etapa, a gente utiliza uma seta de reação. Quando são 2 etapas, 2 setas de reação. Quando são 3 etapas ou mais, 3 setas de reação. Nessa reação do exemplo, A, após várias etapas, chegou a F. Se for de interesse especificar com detalhes como isso foi feito, a reação deve ser descrita etapa por etapa, de A até F. Para resumir, nós vamos destacar os formalismos que são imprescindíveis para que haja alguma comunicação em química.
Começando pela própria seta de reação. Sempre é uma seta retilínea, tá? Ela não pode nem fazer curva, nem formar nenhum tipo de ângulo. Outra coisa importante, setas nunca se sobrepõem. Então uma seta de reação não pode, em momento algum, cruzar com outro tipo de seta. A seta de equilíbrio, que está indicando que existem duas coisas que coexistem em determinadas proporções. A seta de ressonância, que está indicando que essas duas estruturas, em cada lado da seta, não existem, mas elas fazem parte de uma outra estrutura mais complexa que existe. A gente utiliza isso para facilitar a visualização estrutural. Seta de par de elétrons é uma seta curva, saindo da fonte de par de elétrons e indo para um centro positivo. Uma ligação no plano, que é uma ligação não rachorada. Uma ligação à frente do plano, que é uma cunha rachurada. A ligação atrás do plano, que é uma cunha tracejada. Cargas formais que podem ser mais e menos, com ou sem bolinha, geralmente as duas são aceitas. Muito obrigado por assistir esse vídeo com a gente. Conheça o nosso site, nossas outras redes sociais e se inscreva no canal para ser notificado sobre os próximos vídeos. Até mais!